A faculdade está terrível, com os prazos muito apertados e eu não estou conseguindo estudar as tecnologias que o mercado pede. E eu super acreditava que quando eu saísse do MEC eu iria conseguir estudar algumas coisas que o mercado pede, tipo como banco de dados, alguns frameworks, mas eu já tenho aí um mês como dev full time e eu ainda não consegui estudar nada dessas coisas e tudo isso é por conta da faculdade. Eu tenho menos de 15 dias para poder estudar 2 matérias e eu tenho que começar elas do absoluto zero, mas mesmo com os prazos da faculdade extremamente apertados, olha só a minha nota nessa matéria. Na avaliação 1 eu acertei todas as questões e eu demorei 4 minutos para poder finalizar. Na segunda eu acertei todas também e eu demorei só 2 minutos para poder finalizar. E na prova final eu demorei 30 minutos e olha só como foi a minha reação ao ver quantas respostas eu tinha acertado na avaliação final. Caraca, velho. Errei só uma, velho. E essa aqui foi a minha nota, vai ser mais uma matéria aí que eu vou tirar 10, já tirei 10 em todas as matérias da faculdade até o dia de hoje. E isso tudo só é possível porque eu faço bons resumos e bons materiais. E aí eu utilizo, tipo, desses materiais, esses resumos para poder estudar e revisar as coisas que eu preciso aprender, e tem dado super certo. Eu recebi essa mensagem aqui de um seguidor meu e ele utilizou os meus materiais, cara, e ele conseguiu tirar a nota máxima na prova. E se você quiser ter acesso a qualquer um desses materiais, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas isso só é possível eu tirar todas essas notas porque eu sou um cara muito organizado e eu tenho bons hábitos. E vocês sempre ficam me pedindo para eu disponibilizar o meu Notion, as coisas que eu uso lá, né? E organização de hábitos, essas coisas assim. E eu vou fazer um sistema e eu vou disponibilizar até o final de dezembro, tipo, de 2023, obviamente, né? Até o final de dezembro de 2023 eu vou disponibilizar esse sistema de hábitos. E assim que sair eu vou postar primeiramente no Instagram, então me segue lá e me acompanha lá, para você pegar de primeira mão, porque isso é uma coisa que a galera me pede bastante. Hoje eu comecei uma call para poder pegar uma nova task e para tirar uma dúvida sobre uns testes. Eu consegui aprender mais alguns detalhes em relação ao teste e cada dia está melhorando um pouco. E aí depois eu comecei a fazer a tarefa. Eu tive que raciocinar bastante, eu fiz várias perguntas para o Davi, perguntas bem relevantes para poder me ajudar na hora de desenvolver a minha tarefa. Tipo assim, eu perguntei para ele em qual tabela que a gente iria estar pegando aqueles dados. E ele me falou, ó, a gente vai precisar ter uma nova e tal. Então, cada pergunta que eu fazia estava me economizando muito tempo lá na frente, na hora de eu estar desenvolvendo ali a funcionalidade que eu precisava. E enquanto eu estava codando, eu percebi que eu iria precisar de uma nova entidade. E aí eu comecei a criar a entidade, os DTO, todas as coisas ali que eu iria precisando. E eu achei muito massa porque eu fui achando ali os padrões e consegui ir fazendo a arquitetura, coisa que eu tinha muita dificuldade no começo. E o Davi, ultimamente, ele tem me ensinado, de fato, a como eu pensar, a tipo assim, as perguntas que eu tenho que fazer para poder desenvolver as tarefas. Porque antes ele me dava as tarefas, tipo assim, muito bem mastigadas. Eu praticamente só tinha que chegar lá e fazer. Mas agora não, agora tipo, ele tá me dando a tarefa e sem contexto, sem nada. E aí eu tenho que fazer algumas perguntas para ele que vai me ajudar na hora de eu estar desenvolvendo a tarefa. Isso tem me ajudado bastante a desenvolver o pensamento crítico e economizar muito tempo na hora que eu estiver ali trabalhando. E hoje eu precisei desenvolver um teste de uma classe que eu mesmo tinha criado. Eu comecei sem entender nada e logo fiquei desanimado pelo mesmo motivo que eu já falei em outros vídeos, que eu tô sempre tendo que aprender algo novo e parece que eu nunca sei nada porque eu nunca fico numa situação assim confortável na hora de estar fazendo as tarefas. Mas aí eu comecei a fazer os testes e à medida que eu fui começando a codar, as coisas começaram a clarear um pouco. E depois do almoço eu tive uma reunião ali com o pessoal da empresa e eu fiquei sabendo de algumas coisas que estão para vir aí nas próximas semanas. Foi bem massa porque os caras me explicaram algumas coisas sobre o nosso servidor. E aí o pessoal compartilhou a tela, me mostrou algumas coisas, como é que faz e tal. E nas próximas semanas eles vão me dar uma oportunidade de eu subir uma API lá no servidor para que eu veja como é que funciona essa parte, né? Eu sair ali do ambiente controlado, de estar rodando as coisas ali só no meu PC. E depois eu tive uma outra call, só que agora com o Davi, e ele olhou o teste que eu estava tendo dificuldade e ele viu que faltavam alguns detalhes. E ele acabou me explicando ali até que eu conseguisse entender e a gente concluiu o teste ali, conseguiu concluir o teste. E cara, parece muito incrível isso. Ele me explicou algo que, tipo assim, eu já estava lidando com aquilo ali muitas vezes, eu já tinha visto muitas vezes aquilo ali, mas ele me explicou e dessa vez eu consegui entender. É surreal isso, é como, tipo assim, se eu não soubesse ler e eu aprendi a ler, tipo, naquele momento ali. É extremamente assim que eu me sinto, porque eu já tinha visto aquele contexto diversas vezes,
Mas, enfim, cara, sei lá, é muito complicado, é coisa de louco programação. E hoje, quando eu cheguei da corrida, a minha mensagem de bom dia já foi respondida dessa forma, com bug em produção. O Davi entrou em call comigo ali e me mostrou o bug, o que estava acontecendo. E aí ele começou a me perguntar como que eu iria resolver aquilo ali. Tipo, o processo que eu iria fazer para tentar descobrir de onde que estava vindo aquele erro. Então, a primeira coisa que eu pensei foi em olhar as alterações que teve naquela branch para ver se eu conseguia identificar algo logo de cara ali de errado. Mas eu não consegui. E aí ele falou, ó, já que não conseguiu identificar aqui, vamos direto para o código, porque lá no código a gente vai conseguir encontrar alguma coisa talvez. E aí eu fui abrir o VS Code e tal, coloquei a aplicação ali para poder rodar. Fiz o mesmo teste que estava dando lá o erro em produção, só que quando eu rodei aqui na minha máquina, funcionou tudo de boa. Aí a gente acabou indo eliminando algumas possibilidades que estavam acontecendo e depois de analisar alguns outros pontos, acabamos descobrindo que o erro era alguma coisa relacionada ao servidor. E provavelmente a gente esqueceu de buildar, de fazer algum restart de alguma coisa lá para poder salvar as alterações que a gente tinha feito. E aí, tipo, até que foi rápido para poder resolver isso aqui. Mas se eu fosse fazer sozinho, cara, eu nunca iria conseguir, porque, tipo, teve coisas ali que eu nem sabia que existia, entendeu? Então, tipo assim, tava muito fora do meu alcance resolver esse problema. E aí, depois de todo esse BO, os caras pararam, me explicaram algumas coisas ali, referente ao nosso projeto, as coisas que a gente desenvolve ali, né? Questão mais do negócio, questão mais do cliente, que eu preciso ainda aprender mais sobre isso aqui para poder facilitar o meu dia a dia no trabalho. E aí na parte da tarde foi mais de boa, eu fiquei ali estudando sobre testes, entendi mais um pouco sobre o nosso fluxo da nossa aplicação, por onde é que passa as coisas, e foi um dia mais de boa. Hoje eu recebi uma tarefa e dessa vez ninguém precisou abrir cal, desenhar nada, só foi me passado o que precisava ser feito e tinha alguns detalhes, mas não tinha muitos, o que me fez ter que ir atrás. Então o primeiro passo foi identificar a rota, então eu consegui fazer isso ali através do navegador e agora só era identificar essa rota ali dentro do código e eu já conseguiria me achar ali dentro do problema. E a tarefa foi até de boa de fazer, só que tipo, eu demorei cerca de 2 horas porque eu estava tendo um problema em relação à injeção de dependência. E eu ainda não manjo muito dessas coisas, mas eu tenho que manjar porque eu trabalho com Nest e o Nest basicamente funciona dessa forma. Na parte da tarde eu fiquei aí cerca de 4 horas para poder fazer um teste funcionar. E cara, chega a dar uma tristeza porque todo dia eu faço a mesma coisa, mas parece que, sei lá, parece que eu não aprendo. E eu acho que eu já falei isso aqui, mas com certeza teste é a coisa mais difícil que eu já precisei aprender até hoje. Mas, assim como as outras coisas que eu aprendi que também foram difíceis, eu também vou aprender essa e vou vencer essa barreira. E aí depois de trampar, eu ainda consegui ali dar uma praticada no violino. Hoje eu já comecei o dia em call com o Davi e ele veio verificar o porquê que eu estava tomando um erro no teste. Aí eu fui contando para ele o que estava acontecendo e tal, até que ele foi me fazendo algumas perguntas e eu entendi o motivo do erro do meu teste, só que eu não sabia como resolver. E em resumo, eu apenas simulei um método que a gente tinha na classe que estava dando um erro. Porque, tipo, eu estava recebendo um erro errado, então eu tinha que simular também o próprio erro da classe para que o teste ele passasse. E eu meio que, tipo, não... Quer dizer, eu sabia, mas na hora que o cara tá fazendo, sei lá, parece que o cara fica viajando na maionese. E eu super preferia que o erro que tava acontecendo fosse algo super, hiper, mega cabuloso, cara. Mas, tipo assim, basicamente eu só tive que passar ali o valor de nulo dentro do método. E aí eu gastei mais ou menos 3 horas só por conta de uma palavra. O dia hoje foi mais tranquilo, de manhã eu tava ali estudando sobre teste, tentando buscar algum material. Mas tá um pouco difícil de encontrar material em relacionado a testes, porque tipo, eu só tô conseguindo encontrar coisa de extremamente iniciantes. E essa parte de iniciante eu meio que eu já aprendi aqui com o próprio repositório da empresa. Mas enfim, não tô conseguindo encontrar, mas aos poucos as coisas vão melhorar, eu vou aprender
pelo menos o básico aí de teste para eu conseguir me virar. E é isso, galera, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana.